Direto e reto. Mateus capítulo 5. Amém. Bem, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a meditar na Tua Palavra. Senhor, nos ajuda a ser confrontados, Senhor, com a Tua Palavra. Que hoje, Pai, seja um dia de avanço no reino, Pai. Que hoje seja um dia de bênção sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 5 diz, a partir do versículo 1: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Hoje a gente vai meditar um pouco sobre o Sermão do Monte, o início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é a pregação pública mais extensa de Jesus, que se tem notícia, que se tem na Bíblia, né? E aqui fala sobre as coisas que são importantes para Deus. Quando a gente lê bem-aventurados, a palavra no original significa felizes. Então Jesus está falando, felizes são aqueles que são assim, felizes são aqueles que são dessa forma. E isso não significa que a pessoa vai se sentir feliz sempre, né? Isso significa que aos olhos de Deus, Deus olha para essa pessoa e Ele diz: essa pessoa é feliz, essa pessoa está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada, essa pessoa ela está de acordo com a realidade, né? Ela está atenta e ela está respondendo adequadamente à realidade das coisas. Então, a quem é destinado esse sermão, essa pregação de Jesus? Ao povo de Israel na época, né? Então, é a igreja, a pessoas que já conhecem o Senhor. A gente fala sobre Jesus, a gente fala sobre o Salvador, né? E a palavra Salvador no original, ela é soteria, ela é bem ampla. Ela trata de salvação da alma e ela trata também de salvação do nosso corpo. Então, quando Jesus cura uma pessoa, muitas vezes a palavra usada para isso é que Ele salvou essa pessoa. Quando Jesus liberta uma pessoa de um demônio, também a palavra é usada, é salvação também na Bíblia. Mas existe a palavra da salvação da nossa alma, do resgate da nossa alma. E essa é dada para nós em pelo menos três aspectos. Em três aspectos. Em primeiro lugar, a justificação, que é a nossa perdão dos nossos pecados e nossa aceitação diante de Deus. Isso acontece num momento, quando tu reconhece a santidade de Deus, e quando tu reconhece a tua própria miséria, e tu pede ao Senhor Jesus que Ele perdoe teus pecados e Ele seja o Senhor da tua vida, tu és justificado no mesmo momento. Agora, existe uma outra salvação que é no nosso dia a dia, é a nossa experiência diária. E é nessa mais que a gente vai focar aqui, na nossa santificação. Jesus está trazendo como é o processo e como é o caráter de quem já foi justificado, de quem já foi salvo. Como que se parece essa pessoa? É muito clara a diferença, nós vamos ver, entre aquele que foi salvo por Jesus e aquele que não foi salvo por Jesus. São duas pessoas muito diferentes, em vários aspectos que a gente vai ver daqui a pouco. Então a santificação, ela é um processo, ela é cíclica, né? Então a gente vai ver que isso é como se fosse uma escada, cada bem-aventurança que uma precisa da outra para que ela se cumpra. E a gente vai sendo salvo todos os dias. Por isso que não é errado a gente aceitar Jesus todos os dias, ou a gente pedir pela nossa salvação todos os dias, né? Porque a cada nova revelação de Jesus, a cada nova
visão de Jesus, a gente é salvo de algo que a gente precisa ser salvo, né? Então a santificação, ela diz respeito a isso, e também existe a salvação glorificação, que é a salvação consumada daí na nossa experiência, que é aquele dia quando a gente morrer, ou que o Senhor voltar, onde todo pecado, toda maldade, aí toda o que nos traz sofrimento vai ser removido, vai ser retirado, e aí a nossa glorificação, que também aqui fala sobre a nossa glorificação. Então, para a gente entender do que Jesus está falando, então se tratam de posturas, de atitudes espirituais que a gente toma, que Jesus está falando aqui, e elas se aplicam tanto ao presente quanto ao futuro. Vamos lá, vamos começar no versículo 3 então. Aqui são 8 bem-aventuranças. As 4 primeiras dizem respeito à nossa relação para com Deus, e as 4 últimas da nossa relação para com o próximo. É sempre assim. Se tu vai ver os 10 mandamentos, os 4 primeiros dizem respeito à nossa relação para com Deus, e os 6 últimos da nossa relação para com o próximo. Então a Bíblia, Moisés, Jesus, os apóstolos, os profetas, todos sempre falaram, e Paulo também, sempre quando na carta dele começa o primeiro momento, ele explica sobre Deus e a relação dele com os homens, e depois que ele vai falar das questões morais e sociais e éticas, né? Então sempre a Bíblia traz como fundamento, como base, o nosso relacionamento para com Deus, para depois falar sobre nossa bondade, sobre a manifestação, né, daquilo que a gente já recebeu com Deus. Então, em primeiro lugar, a base deve ser o nosso relacionamento com Deus. E Jesus vai falar então: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, bem-aventurados os humildes de espírito. Aqui a palavra significa mesmo pobre, aquele que é pobre. E Jesus, numa das primeiras pregações dele, em Lucas 4:18, se vocês quiserem ir anotando, não vai dar tempo de eu esperar vocês lerem todos os versículos, porque são muitos. Então, se quiserem ir anotando para ler depois, Jesus falou o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, para quem que o Senhor veio falar? Com quem que o Senhor veio falar? Com os pobres. É evidente que a riqueza material, ela pode fazer com que a gente fique soberbo, né? É muito fácil da gente ficar soberbo quando a gente tem dinheiro. Por isso que Jesus disse: é difícil um rico ser salvo. Mas o cerne da coisa, de toda a mensagem, é os pobres de espírito, os humildes de espírito. É aqueles que chegam diante de Deus, chegam diante do mundo, chegam diante de si mesmo, ouvem a mensagem de Deus e dizem assim: ó, eu não tenho nada. Tudo aquilo que é justo eu não consigo fazer. Eu não consigo cumprir as exigências da justiça. Eu consigo cumprir assim para viver aqui no meio dos homens, né? Isso eu consigo fazer, mas diante de Deus, porque no próprio Sermão da Montanha, Jesus vai fazer e vai tirar a nossa ilusão, no sentido, por exemplo, do adultério, né? Algumas pessoas se gabam dizendo que não, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada. Mas Jesus vai dizer que quando a gente olha com um pensamento impuro, diante de Deus é a mesma coisa. Os próprios 10 mandamentos, Deus já dizia para tu não cobiçar. Não é que eu não devo roubar a coisa do próximo, é que eu não devo cobiçar a coisa do próximo. Porque quando eu cobiço diante de Deus, eu já caí completamente. Então essa ilusão de justiça que a gente tem sobre nós mesmos é a primeira coisa que precisa cair, é o primeiro degrau na vida espiritual. Se quiser começar a falar, a ouvir Jesus, a primeira coisa que tu deve fazer é se prostrar diante dele e dizer que tu é pobre no espírito. Tu não tem nada para oferecer para ele, tu não tem méritos para oferecer para ele. Ou seja, tu não tem nada para reivindicar, como que dizendo assim: Deus, eu fiz tal coisa, então eu mereço tal outra coisa. Né? Tu não tem nada para comprar, tu não tem dinheiro celestial. Ou seja, tu tem que reconhecer a tua falência espiritual. Né? Tem que reconhecer que tu é falido espiritualmente. Esse é o primeiro passo. Quando a palavra de Deus vem para nós, ela vem para nos convencer. A lei de Deus, diz Paulo, que ela é nosso aio para conduzir a Cristo. Ela nos conduz até Cristo, se a gente deixar, evidentemente.
Porque nesse caminho muitos dizem: eu não acho isso, eu não vejo dessa forma. Isso fere demais o orgulho das pessoas e fere demais o bem-estar das pessoas. E aqui a gente está começando a ver sobre o conceito de felicidade de Deus, né? Que às vezes fere o nosso bem-estar, que às vezes fere os nossos sentimentos. Para iniciar a vida espiritual já é uma experiência dolorosa, assim como é o nascimento de uma criança, uma experiência dolorosa. Onde tu, como Isaías vai dizer: ai de mim porque sou pecador. Tu vai reconhecer em si mesmo que tu perdeu uma série de coisas no caminhar ou no caminhar da vida, né? E assim é com todos. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia fala que os anjos se alegram, fazem festa quando um pecador se arrepende. E não é só se arrepender de algumas atitudes erradas que a gente fez, é se arrepender no sentido pleno da palavra. É se arrepender de ser quem tu é diante de Deus, diante da justiça perfeita de Deus. Depois diz, em Apocalipse, né? Pois dizes, Apocalipse 3:17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Todas as vezes que a gente achar que não é bem assim como tu está falando, na verdade, eu sou ricamente moral, né? Eu sou uma pessoa moral, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa. Quando a gente acha isso, a gente está junto com os falsos irmãos de Laodiceia, que é essa igreja aqui, que diziam exatamente isso. Eu sou bom, eu sou justo, eles se sentiam dessa forma. E Jesus falou: mal sabe tu que tu é infeliz, é miserável, pobre, cego e nu. Então, para iniciar na caminhada espiritual, Jesus está falando: olha, bem-aventurados aqueles que são pobres, aqueles que reconhecem que são pobres. Isso se chama confissão. Agora a gente não pode parar na confissão, porque tem um monte de gente que reconhece por aí, né? Por exemplo, tu vai ver os traficantes, muitos deles reconhecem que eles são maus e que eles fazem o mal. E esses são mais chamados, eu creio, de acordo lá com o Apocalipse, como os cães, né? Os cães, eles não têm vergonha, não conhecem o que é vergonha. Então são pessoas que admitem quem são, mas não sentem vergonha a respeito disso, não sentem contrição, que é o próximo ponto que a gente vai ver. Contrição. Versículo 4, Jesus vai falar o segundo degrau para a nossa salvação, o segundo degrau que vai dizer se a gente é cristão ou não. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, uma vez que a gente viu a realidade de quem a gente é, a resposta justa para continuar evoluindo na caminhada com Deus é o choro, é a chamada contrição. É quando tu sente a respeito daquilo, né? Então tu chora pela perda da tua inocência, que um dia tu teve, vamos dizer assim, pela perda da justiça, pela perda do respeito próprio. É o filho pródigo, né, que cai em si. Teve um momento que ele caiu em si e ele pensou a respeito da casa do pai, e naquele momento ele se arrependeu, ele chorou, né? Então, uma coisa que eu já quero advertir já direto e reto: não existe constante divertimento na vida com Jesus. Se tu pensa que isso é possível, se tu pensa que se tu for muito agraciado isso vai acontecer, isso nunca vai acontecer, né? Porque nessa terra aqui Deus vai sempre, se tu é filho dele, ele vai estar constantemente puxando a tua orelha, porque tu sempre vai ter uma coisa para melhorar, tu sempre vai ter uma hipocrisia da qual tu deve te desvencilhar. E se não for, e vai ser contigo, mas além de ti também tem as pessoas ao teu redor, que tu não vai poder te sentir em paz. Se tu te sentir em paz é porque tu já está fora disso aqui, tu está fora do caminho de Jesus. Então a Bíblia fala sobre Jesus que ele era o servo sofredor, né? Isso não é só na cruz. Davi, a Bíblia diz que ele chorava muito porque as pessoas não
guardavam a lei de Deus, ele chorava a respeito de si mesmo. Tu vai ler os Salmos, Davi era uma pessoa que passava por muita angústia, por causa dos seus próprios pecados. Não só com Batseba, não só nas coisas grosseiras, né? Vai ver Salmo 6, por exemplo, né? E vai ver que Davi é um cotidiano, deve ser um cotidiano nosso. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ouve a pregação do Evangelho, a gente sondar o nosso próprio coração, admitir nossa pobreza e clamar ao Senhor por misericórdia e chorar os nossos pecados. Fala, ai de vós, aí Lucas vai registrar o que Jesus falou, né? Nesse mesmo momento, no Sermão da Montanha. Jesus falou o seguinte: ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Se a gente se sente de farto, né? Se a gente se sente de forma abastada, farta, significa que Jesus está dizendo ai de vós, e ai de vós aqui significa amaldiçoado vocês são. Porque vai chegar um dia onde vocês não vão mais poder sustentar essa ilusão. Então, Jesus vai falar isso depois, o próprio Davi, né? Salmos 119, 136 fala: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Agora, terceira bem-aventurança, nossas atitudes para com Deus. Em primeiro lugar, então, a gente deve ser pobre diante de Deus. Em segundo lugar, a gente deve chorar diante de Deus ao contemplar nossa pobreza. E em terceiro lugar, diz a Bíblia: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, manso aqui significa uma pessoa gentil, humilde, cortês, atencioso. Quando a nossa autoestima está de acordo com a Bíblia, a gente é manso. Quando que a gente não é manso? É quando a nossa autoestima está baseada nos nossos próprios méritos. Então significa o quê? Eu preguei hoje aqui à noite, eu saio daqui me sentindo bem comigo mesmo, porque afinal de contas eu preguei aqui à noite. Isso é uma confiança baseada nos meus méritos. E o que vai acontecer? Se algum dia eu não pregar, eu não vou ficar feliz. Ou se uma pessoa pregar mais do que eu, pregar melhor, eu não vou ficar feliz. Se pregar menos, eu não vou. Então, Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que é manso diante de Deus, aquele que tem a sua autoestima firmada no amor de Deus por si. Então, quando eu me estimo, eu vejo que eu sou precioso, porque Deus me ama, porque Jesus me amou, porque Deus tem feito uma obra na minha vida, eu consigo ser manso com as outras pessoas também. E a gente vai ver que depois a gente vai ver que eu também consigo ser misericordioso, porque afinal de contas a minha relação com Deus é sempre de misericórdia da parte dele para comigo, né? Então, Jesus está dizendo: bem-aventurado são os mansos, porque herdarão a terra. E certamente Jesus, ele conhecia muito bem a Bíblia, né? Ele sempre citava as Escrituras, ele não veio mudar nada, né? Ele veio só cumprir todas as coisas. E aqui, Salmo 37, do versículo 7 até o 11, fala sobre essa realidade de que os mansos vão herdar a terra. A gente pensa que os corajosos, né, vão herdar a terra. A gente pensa que os impetuosos, os violentos vão herdar a terra. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, Salmos 37, do 7 ao 11. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Todo império, por mais poderoso que seja, ele levanta e ele cai. Por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o achará, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então Jesus está nos falando, existe um Deus que olha para todas as coisas. Tu não precisa construir teu próprio império, tu não precisa construir teu próprio reino. Espera em Deus, age de forma quebrantada, age de forma mansa, seja manso, não, como Davi dizia, e Davi foi um grande rei, imagina o reino de Davi, né? Ele subjugava qualquer inimigo, só que ele falava que a minha alma não é soberba
para contigo, ó Deus, porque como criança desmamada, eu fiz descansar minha alma, eu fiz aquietar minha alma. Davi se aquietava diante de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Então, tu quer saber aonde que está cumprido também esse sermão da montanha, essas bem-aventuranças? Olha para a vida de Davi. Vamos lá. Agora, a quarta bem-aventurança. Diz a Bíblia: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque, é claro, não adianta a gente ver a nossa pobreza, não adianta a gente chorar a respeito da nossa pobreza e não buscar mudança, né? É isso que João Batista falava. Vocês devem trazer frutos dignos de arrependimento. Então, depois que a gente viu o nosso estado, depois que a gente viu a nossa falta de habilidade de salvar nós mesmos, nós devemos buscar o Senhor para nos salvar de nós mesmos. Nós devemos buscar o Senhor. E aqui cada um, a Bíblia fala que cada um conhece a chaga do seu próprio coração, né? Então cada um sabe exatamente aonde que tem apertado o sapato, aonde tem sido difícil avançar no reino de Deus. Pois a Bíblia diz: se tu tem fome e sede de justiça, se tu tem fome de ser diferente, se tu tem fome e sede de romper com essa dificuldade na tua vida, tu é bem-aventurado, tu é feliz por isso. E te digo mais, Jesus falou, Jesus prometeu, tu vais ser farto. Apesar de que parece que não, apesar de que parece que eu não vou conseguir mudar, né? Jesus disse: tu vai conseguir mudar. Tu vai conseguir mudar. Porque esse é o poder de Deus, cara. Tu não vai conseguir mudar enquanto tu estiver te achando rico, no sentido de meu braço vai fazer isso. Agora tu vai conseguir mudar na hora que tu te tornar manso, te tornar humilde diante de Deus. Então, fala sobre fome e sede de justiça. Justiça é um termo bem amplo nas Escrituras. Em primeiro lugar, a gente pode ver que justiça é um termo legal. Então, eu tenho fome e sede de que as pessoas e eu mesmo, todos nós sejamos reconciliados com Deus. Essa é a primeira injustiça que existe no mundo. Porque o primeiro mandamento fala: eu sou o Senhor Deus, não terás outros deuses diante de mim. Sofonias vai falar: malditos são aqueles que não perguntam por Deus. Então a gente pensa, né, que os satanistas ou aqueles são adeptos da quimbanda, eles são ruins, né? Porque afinal de contas eles odeiam Deus. Mas a Bíblia sustenta a ideia de que o desprezo para com Deus também é pecaminoso demais, é injusto. Então uma pessoa, por exemplo, que chega para discursar a respeito do que é justo, do que é certo e do que é errado, e ela não menciona Deus como base do certo e do errado, ela está cometendo uma tremenda injustiça. Quer a gente ache que isso é injusto, quer não. É injustiça. Tu não atribuir ao autor o mérito de tudo aquilo que tu acha que é belo, né? Tu não atribuir a Deus o mérito de toda a beleza moral, estética ou qualquer coisa desse tipo. Não glorificar a Deus é injusto. É tremendamente injusto. E a Bíblia vai falar que a gente deve ter fome e sede de justiça no sentido de sanar essa injustiça. A Bíblia vai falar em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, assim, ó: de sorte que nós todos somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é uma forma de tu ver se a pessoa é cristã ou não. Se ela está indo para implementar justiça na sociedade, no sentido de que as pessoas se reconciliem com Deus, ela é cristã, ela é bem-aventurada, ela é feliz. Ah, mas eu sou muito tímido, eu não consigo ainda falar. Pelo menos ora, pelo menos tu deve ter o desejo da justiça acontecer, da justiça ser implementada.
E aqui a gente vê que isso abarca não só os que a sociedade acham maus, mas as que a sociedade acham bons, excelentes inclusive. Basta desprezar Deus, basta desprezar o Senhor Jesus, que Davi estaria chorando por essa pessoa. Não precisa ser assassino, não precisa ser roubador. Se uma pessoa estava desprezando Deus, não estava amando Deus, ela estava desprezando Deus. E Davi estava num canto chorando. E o segundo aspecto da justiça. Primeiro é legal, segundo moral. Jesus disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, de ter um caráter segundo Deus e de ter uma conduta que agrada a Deus. A Bíblia vai falar, porque Jesus, falando no próprio Sermão do Monte, Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus estava falando? Os escribas e fariseus eram pessoas extremamente morais, extremamente corretas, mas Jesus falou que essa justiça, ela era exterior, ela era de regras. Eles cumpriam uma série de regras, mas isso não era espontâneo, não era algo que vinha do interior. Jesus disse que dentro deles, ele sabia que tinha uma série de lixo, eles só pensavam porcaria, e Jesus sabia disso. E Jesus virou para os discípulos dele e disse: olha, vocês devem ser diferentes. Vocês devem anelar ter um coração puro. Daqui a pouco a gente vai ver sobre limpos de coração. Vocês devem anelar, desejar ter pensamentos puros. Vocês não podem parar no ir à igreja 2 vezes por semana. Vocês não podem parar no ajudar a velhinha a atravessar a rua. Vocês não podem parar nessas coisas. Vocês devem anelar ter uma justiça que saia de dentro. Amém. Não só ações, reações. Amém. Porque ações são calculadas. Boas ações são algo calculado, agora a reação não é calculado. E quando chega algo sobre ti, uma circunstância vem sobre ti, e tu percebe que a tua reação foi segundo Deus, nós estamos começando a falar de espiritualidade verdadeira. Então, Jesus, ele vai falar: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça em seu caráter, em sua conduta. Depois, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, no sentido de justiça social mesmo. Ou seja, eu não vou ficar feliz se a minha vida só está indo bem. Eu não vou ficar feliz se a minha família só está indo bem. O meu mundo precisa ir bem. Então Jesus, ele vai falar sobre, em Apocalipse 7, 16 e 17, diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, e os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida. Então, quando que a gente vai poder parar de ter fome e sede, de ver mudança? Quando a gente chegar nesse lugar, Quando a gente estiver nos céus, a gente não vai mais precisar ter fome e sede de justiça. Mas enquanto isso, cara, se tu tem vivido de forma satisfeita, esse é um indicativo de que tu ainda não está enxergando. Então a gente deve sim se inquietar para ver a justiça ser aplicada na nossa sociedade, na nossa geração. Agora agora a quinta. Então agora nós vimos, até agora a gente viu as 4 primeiras bem-aventuranças que dizem respeito à nossa relação para com Deus. Agora a gente vai ver as 4 bem-aventuranças que são consequências, que são degraus posteriores, que a gente só vai conseguir trilhar se a gente trilhou esses de até agora, que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que significa misericórdia? Jesus está dizendo: feliz é aquele que demonstra constantemente no seu dia a dia misericórdia pelas pessoas. Misericórdia é tu sentir compaixão por quem passa necessidade. É quando tu consegue sentir a dor de outra pessoa. É quando tu consegue trabalhar para sanar a dor de outra pessoa. Então a misericórdia, ela está mais direcionada com as consequências do pecado mesmo. Eu já ouvi gente falar, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em centro de recuperação. Então muita gente fala assim,
tu ajudar as pessoas ali que estão drogadas, isso não é importante. O importante mesmo é tu pregar o evangelho e que elas se arrependam. Porque afinal de contas elas vão para o inferno se elas forem ajudadas. Não mesmo. A misericórdia e o amor de Deus, ele não fica preocupado se vai dar certo. Deus ama porque Ele é amor, porque é consequência de quem Ele é. Ele não ama tendo por objetivo que a pessoa vá para o céu, vamos dizer assim. Ele ama porque Ele é amor. Jesus estendeu a mão dele para injustos, para justos, para todos. Então a gente não pode ser pragmático no reino de Deus e achar, por exemplo, assim, né? Eu não vou ali pregar para aquele mendigo porque afinal de contas ele já não se arrependeu várias vezes e ele não vai se arrepender. Então eu não vou. Isso está na contramão daquilo que Jesus fala, porque a gente está assim sanando as pessoas. A gente nunca sabe. E outra, Eclesiastes fala que a gente nunca sabe a semente que vai vingar, né? Então quantas vezes eu já me enganei nisso, né? Com pessoas que estavam chorando na minha frente, eu pensei que estava sendo aplicado isso aqui, né? Estavam sendo salvas, e depois de um mês se revelaram os filhos do diabo. E outros que ficaram como filhos do diabo meses e meses, ouvindo dezenas de pregação, e eu já pensei, esse daqui não vai dar em nada. E quando vê, a pessoa cai em si, se converte. Então, não é da nossa prerrogativa definir para quem vai ser alcançada o amor, ou a compaixão, ou os nossos recursos, os nossos talentos. A gente só deve liberar essas coisas. Amém. Esse é um discípulo de Jesus. Agora, um discípulo de algum empresário, pode ter outra visão. Eu vou investir naqueles que vão dar certo. Mas aí é empresário, não tem nada a ver com filho de Deus, que investiu em mim, que não sei se dei certo, tomara que tenha dado. Então só é possível ter misericórdia, de acordo com a Bíblia, se a gente se enxerga em primeiro lugar como alvos de misericórdia, como alvos de perdão. Se tu te enxerga, eu fui perdoado, eu fui realmente perdoado, eu fui resgatado, Deus me amou mesmo eu sendo miserável, se torna espontâneo tu amar pessoas miseráveis também. Tu não vai mais ficar cheio de dedo com quem é miserável, porque tu sabe que tu também é miserável e tu foi perdoado, tu foi resgatado pela graça de Deus. Vamos lá, sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui, limpos de coração, no caráter sim, mas também limpos de coração no nosso relacionamento com os outros. Não ser astuto, malicioso, porque tu pode enganar o trouxa 30 vezes, mas se na 31ª ele perceber que tu estava enganando ele, tu nunca mais tem o trouxa contigo. Então, Davi vai falar: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Então, a pureza que Jesus está falando, a pureza, a limpeza que a Bíblia está falando, é muito ligada com falsidade, sinceridade. É quando tu não ludibria, é quando tu não tem máscara. E aqui, claro que eu não estou falando de uma perfeição, como se alguém aqui tivesse uma perfeição nesse sentido. Eu já falei desde o início que isso é um processo cíclico, que todos nós precisamos de santificação nesse sentido. Mas está atento a isso, de que Jesus falou: olha, aquele que é limpo de coração é feliz. Por quê? Porque acontece a coisa mais incrível na pessoa da pessoa. Não existe qualquer coisa, cara, comparável a isso, que é tu poder enxergar Deus. Quando tu consegue enxergar Deus, nada se compara. Nada se compara. E isso é uma visão que tu vai ter no futuro, quando tu for glorificado. Agora é uma visão que tu pode ter no presente. É uma visão espiritual. Na verdade, todo aquele que foi salvo um dia foi salvo porque enxergou Deus em algum momento. Então, quando tu consegue enxergar Deus, eu não vou conseguir enfatizar isso da maneira que merece, Por isso que eu acho que a tarefa do pregador é sempre diminuir a glória de Deus. A gente nunca consegue falar, Mas enxergar Deus é a maior riqueza, o maior tesouro que tu pode ter
quer falar de sentimentos, emoções, overdose de sentimentos bons, não existe outro, né? Quando tu consegue enxergar Deus. E Jesus está te dando os caminhos das pedras para isso, né? Ele está dizendo, olha, em primeiro lugar, seja quebrantado. Em primeiro lugar, reconhece que tu é pobre. Depois, seja misericordioso e tal, e vai. E seja limpo de coração. Abandona a falsidade, abandona a hipocrisia, abandona a malandragem. Que tu vai conseguir, tu vai começar a enxergar Deus. Glória a Deus. Com efeito, Deus é bom com Israel, para com os de coração limpo. Salmo 73, 1. E só para acabar essa bem-aventurança, Salmo 51, do 6 ao 10. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. E aí vai Davi, né? Davi falando, o homem segundo o coração de Deus, pedindo a Deus um coração puro. Então essa pureza, ela é uma pureza interior, não é exterior. E ela está muito ligada com integridade e sinceridade. Então, com todo o meu coração, eu quero viver para Deus. Com todo o meu coração, eu vou confessar diante de Deus as coisas, e diante dos homens eu não vou agir de falsidade. Jesus está falando, olha, esse é um dos últimos degraus, cara. Quando tu consegue ser sincero, significa que tu não está mais vivendo para te estabelecer nesse mundo. Significa que tu está vivendo para agradar a Deus mesmo. E segue. É Salmo, vamos ver. Salmo 51, do 6 ao 10. Tinha 73, 1. E tem mais um, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, mais uma vez, nem jura dolosamente. Agora a sétima, penúltima, né, bem-aventurança é os pacificadores. E aqui tem uma confusão que a gente tem que tomar cuidado, né? Que diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Qual é a paz que a Bíblia está falando aqui? É aquela política no sentido assim, eu não vou confrontar essa situação, porque afinal de contas eu sou um pacificador, né? Eu não vou discutir, porque afinal de contas eu sou um pacificador. Não é dessa pacificação falsa, né, que Jeremias fala. Eles falam paz, paz, quando não existe paz. Não, quando não existe paz, o pacificador ele está confrontando. Quando não existe paz, o pacificador ele está querendo arrumar as coisas, porque em primeiro lugar deve existir paz com Deus. Mesma coisa, vamos dar um exemplo, né? Algum líder aqui sabe que aconteceu, vamos pegar algo bem grosseiro, um adultério no meio da igreja, e só ele sabe. E ele vai dizer assim, não, eu não vou me meter, eu não vou falar isso para os pastores, porque afinal de contas eu sou pacificador, né? Porque eu quero a paz da igreja, né? O pacificador, nesse caso, ele sabe que em primeiro lugar existe inimizade dessa pessoa para com Deus. Essa pessoa já está debaixo da ira de Deus se ela fez isso. Então o pacificador ele quer que Deus deixe de ficar irado com essa pessoa. Então ele vai fazer de tudo para sanar essa situação. Ele vai com toda a sabedoria, né? Não é chegar no meio da igreja, fulano de tal. Mas com toda a sabedoria ele vai procurar pacificar essa pessoa para com Deus, para a restauração, visando o bem dessa pessoa, né? Visando que essa pessoa encontre verdadeira paz. E por que ele é assim? Porque ele é filho de Deus, ele é chamado de filho de Deus, porque ele é só imitador do próprio Deus. Deus, a Bíblia fala em Colossenses 1, do 21 e 22, fala: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, o que Deus fez? Agora, porém, Deus vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Deus veio promover a paz para nós. Não simplesmente batendo nas nossas costas, passando a mão na nossa cabeça e dizendo, não dá nada, está tudo certo, né? Mas pagando um alto preço e pregando arrependimento e esperando de nós o arrependimento, para aí sim ter paz com a gente. Então nós devemos assim ser imitadores de Deus, como diz Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados,
no sentido de promover a paz. Promover a paz com Deus em primeiro lugar e promover a paz com as pessoas. Agora, a última bem-aventurança. O ápice da coisa, né? Quando tu chega no topo da montanha, Jesus fala o seguinte, que esse mundo acha horrível, né? Nietzsche achava horrível o cristianismo, porque olha bem o que Jesus está achando belo, né? Olha só. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus está falando que o cara top no reino de Deus, aquele que é um cristão genuíno, um selo de autenticidade sobre a espiritualidade de alguém, é que essa pessoa está sendo perseguida. Por quê? Porque ela tentou ser pacificadora, ela tentou promover o correto, e a outra parte não recebeu, a outra parte não quis acertar. E o testemunho bíblico, excetuando tempos de tremendo avivamento, o testemunho é de que a maioria das pessoas vai agir dessa forma. Quando tu for ser pacificador, a maioria das pessoas não vai querer acertar as coisas, né? Tanto lá fora como aqui dentro também, né? No meio da igreja a gente vê perseguição, fofocas e tudo mais. Quando uma pessoa se dispõe a ser pacificadora, quando uma pessoa se dispõe a viver a vida cristã, é muito normal que ela comece a ser perseguida. O santarrão, o santinho, está querendo ser um anjinho, que está querendo ser melhor do que nós? Tá, tu é diferente de mim, certo? Tu não faz coisa errada também. Todas essas coisas vão começando a acontecer. E Jesus fala, quando acontecer isso, tu pode erguer tuas mãos para Deus e dizer, né, não ficar olha só como é difícil seguir o Senhor, olha só como é difícil, mas Jesus disse, te alegra por isso, quando te chamarem de mentiroso, quando te chamarem de alguma coisa que tu não é. Então, por que acontece isso? Porque a Bíblia nos fala que não são todas as pessoas que são boas. Existe um conflito de dois sistemas de valores. O nosso sistema de valor é diferente do sistema de valor de quem não serve a Deus. É diferente. E isso fica mais nítido ao ponto que a gente vai sendo mais santificado. Quanto mais santificado a gente vai sendo, quanto mais obedientes a Jesus a gente vai sendo, mais nítida vai ficar essa separação. E esse combate também vai acontecer. E Jesus falou, para encerrar aqui os versículos, né? Jesus falou, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. A gente fala bastante do Gregório, né? E sim, a gente vai falar sempre do Gregório. Mas depois que o Gregório morreu, muitas pessoas, cara, que falavam mal dele, não tinham nada com ele, não tinha nada a ver com ele, agora falam bem dele, porque querem grudar a sua imagem na imagem dele, de pureza e de honestidade, né? Mas enquanto ele vivia, esquece, ele não era louvado por todos. Aliás, ele era louvado por uma parcela ínfima da igreja no Brasil, ínfima, né? As principais conferências nacionais não convidavam ele, sendo que ele merece mais que qualquer um, tinha palavra mais do que qualquer um, né? Não porque eu gosto dele, mas é a pura verdade. Compara, vê lá, né? Tá ali no YouTube para todo mundo ver. Mas ele não era convidado por quê? Porque ele era muito de confrontar. A Nívia Soares falou que em Belo Horizonte, por exemplo, ele era temido. Ele era muito temido, todo mundo tinha medo dele. Porque ele chegava falando a verdade, chegava confrontando. Porque ele não ficava em paz se o ambiente estava em paz. Não, ele ficava em paz se Deus estava em paz com o ambiente. Então, se tinha gente ganhando dinheiro às custas da mensagem do Evangelho, ele não ficava em paz, né? Então, é muito massa. Agora, só para a gente meditar, para finalizar, quais são as bem-aventuranças se o diabo subisse num monte e falasse o sermão da montanha dele? Quais são as coisas que ele diria? O que esse mundo prega que é a felicidade, que quando a gente faz, a gente é feliz? Como que o mundo declara as bem-aventuranças? Olha bem se a tua visão de Deus não pode estar distorcida.
porque isso daqui viria da boca do diabo, tá? Então, bem-aventurados os ricos, ao invés dos pobres, né? Bem-aventurados aqueles que têm uma fartura, são suficientes em si mesmo, tem mais do que o suficiente, inclusive, de força moral, de méritos, de uma pessoa que ganha, inclusive, placas de homenagem e tudo mais. É uma pessoa vista como ilustre na sociedade, né? Bem-aventurada essa pessoa. Depois, bem-aventurados aqueles que estão zen, né? Que estão despreocupados, vivem uma vida assim, sem estresse, cara. Para que estresse? Né? Tu deve viver uma vida, né? Esse que é o servo de Deus ele está em paz, ele está tranquilo, ele não chora não, né? Ele não é aquele que chora, não, ele é aquele que está sempre em paz e de forma zen. Isso é o diabo, né? O diabo recomenda essa bem-aventurança, que tu seja uma pessoa sempre muito tranquila. Nunca te inquiete com a tua própria maldade, com a maldade do mundo. Depois o diabo vai falar, bem-aventurado é aqueles que são fortes e violentos, ao invés dos mansos. Aqueles que tomam o que querem, aqueles que tomam pela força o que querem, aqueles que subjugam e submetem os outros para conseguir aquilo que querem. Bem-aventurados são essas pessoas porque elas têm condição de fazer isso. E a lei da selva é assim mesmo, a lei da evolução é assim mesmo, os fortes ficam, os fracos vão. Então, bem-aventurado é aquele que tem condição de subjugar as pessoas. Bem-aventurados aqueles que estão saciados ao invés de famintos. Bem-aventurado é aquele que cuida só de si mesmo ao invés de interferir na vida dos outros. A gente tem que tomar cuidado, cara, porque às vezes o diabo ele se esgueira, né, por meio da igreja, dizendo o crente Unimed, né, a minha vida é cuidar da sua, né. Tá, tem aquele cara chato, né, que tá ali só cuidando da vida dos outros, só para se divertir em cima disso. Mas o verdadeiro crente, ele é preocupado sim com a vida dos outros. Porque não existe essa de, se eu estou fazendo mal só para mim mesmo. Não existe isso. Se tu está fazendo mal na minha nação, tu está atraindo a ira de Deus para a minha nação. Eu estou nela, tá me entendendo? Não tem essa, a nossa culpabilidade está interligada, uma vez que eu vi o que tu está fazendo, ou que tu viu o que eu estou fazendo, né? Senão é pecado por omissão. Tiago vai falar, aquele que vê o que deve fazer e não faz, nisso já está pecando. Então não tem, o diabo ele quer dizer assim, né? Não, seja pragmático, não te envolve, não te incomoda, tu vai te incomodar. Tu não quer te incomodar, mas tu vai te incomodar. Se tu não orar a respeito da situação, se tu não buscar solucionar a situação, tu vai te incomodar lá na frente. Não adianta. Depois, bem-aventurados, né, o diabo diria, os pragmáticos, ao invés daqueles que são limpos de coração. Quem são os pragmáticos? É aqueles que fazem as coisas para alcançar um determinado fim. Ou seja, se eu for malandro, mas isso promover um bem para mim, ou um bem para a sociedade, isso não tem problema. Se eu roubar, mas isso... Então, o diabo vai falar, olha o resultado final, os fins justificam os meios. Bem-aventurados aqueles... História do maluco em São Paulo? Sim. Então, o diabo ele vai falar esse tipo de coisa, cara. Tu não fica apegado em ninharia. Né, mas a Bíblia nos fala que pela mordida de um fruto o universo entrou em colapso. Então quer dizer que para Deus não existe ninharia. Por uma ninharia o universo todo entrou em colapso, de acordo com as Escrituras. Bem-aventurados, o diabo vai falar aqueles que, por último, né, aqueles que são confiantes e populares ao invés daqueles que são perseguidos. Então nem pensar perseguido, né? Tu tem que ser popular, tem que ser famoso e querido por todos, aí sim tu vai ser bem-aventurado. Então o cristianismo, o ensino de Jesus, só para a gente ver, ele não é um pouco diferente, né? Ele não vem te tornar um pouquinho melhor do que o pessoal aí fora, né? Ou aqueles que não servem Deus. O cristianismo ele vem fazer como Jesus mesmo disse, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, eu vim trazer um marco divisório bem claro quem é quem, né? Quando a mensagem de Deus vem, ela deixa claro, né? A luz vem, né? E
E a luz traz tudo aquilo que tem na casa, mas ela traz também os ratos, né? Ela vai revelar quem é quem. Então, vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor, por mais um dia. Nós queremos entrar, Senhor, na Tua dinâmica, queremos entrar no Teu reino, queremos entrar, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor, crescer mais em ser pobre de espírito, crescer mais no choro, crescer mais, Senhor Jesus, em cada dessas coisas para que a gente tem meditado aqui, Pai, em ser pacificador, em ser misericordioso, limpo de coração, Senhor, nós precisamos, Jesus, nós precisamos andar debaixo da Tua vontade, porque a gente vai ser feliz dessa forma, Senhor. O Senhor vai olhar para nós e vai dizer, Ele é feliz, e eternamente, Pai, a gente vai desfrutar de uma alegria, Senhor Deus, sem qualquer comparação. Então, Jesus, que o Senhor, pelo Teu Espírito, ensine nossos corações, Senhor. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, quebrante o nosso coração, Senhor, e nos traga para perto de Ti, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.